Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Laboratório de Paradigmas. Nós que estamos construindo uma aplicação, de cadastro de títulos. E na nossa última aula, a gente fez uma questão de validação, no nosso cadastro de títulos. Agora o cara simplesmente ele não pode mais cadastrar coisas vazias. Então, se ele pede, tem um cadastro vazio, se eu clico em salvar, todas as informações obrigatórias são exibidas. Nós fizemos essa validação item por item na nossa aula passada. Então, quando ele vai preenchendo alguma coisa também, ao clicar em salvar, ela some do aviso, ou seja, esse campo foi validado, está tudo bem com ele, e ele avisa as outras coisas. E a outra coisa que a gente fez, nós mantemos essa informação para que aquilo não fosse deletado e apagado do nosso cadastro, porque é muito chato ficar preenchendo todo um cadastro, sendo que você errou só, por exemplo, no valor, errou na data, esqueceu alguma coisa ali na descrição. Então, coloquei uma data, ao salvar, ele verifica então que isso aqui está ok, ele mantém e ele avisa, o valor é obrigatório. Então, está faltando valor aqui, e quando a gente coloca algum valor, por exemplo, R$100, parcela do condomínio, vamos colocar aqui de junho. Ao salvar, agora ele vai verificar se está tudo bem, se estiver tudo bem. E se tiver zero aqui, ele também não deixa. Olha lá, o valor não pode ser menor que 0,1. Então se eu colocar 100, agora ele vai ter de R$100 ao salvar. Muito bem, salvo com sucesso. E nós fizemos o redirecionamento novamente para o cadastro para o novo cadastro, tá? Então deu certo, título salvo com sucesso. Então eu vou voltar para a pesquisa aqui. E aí eu tenho a parcela do condomínio de junho, o valor aqui 100 bonitinho, beleza? Então tá pendente aqui. O que nós faremos na aula de hoje? Nós vamos editar, tá? Todos esses campos aqui que estão cadastrados no nosso projeto. A aula passada eu mencionei até do código, lembra? 1, 2, 8. É porque eu tinha apagado lá no banco, algumas coisas, e aí ficou um buraquinho lá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou limpar todo o meu banco agora, tá? Eu vou lá no Workbench, eu vou limpar tudo ele lá. E vou cadastrar, tá? Vou cadastrar duas informações, uma pendente e uma recebida, para a gente dar sequência. Mas já tem muita coisa aqui, tem esse buraco, eu quero arrumar essa questão do código agora. Com o meu Workbench aberto aqui, eu vou entrar dentro da minha instância, do MySQL 80 que eu criei anteriormente, que é o nosso banco. Então eu vou colocar aqui a senha do meu root, que no meu caso é root. E aí então eu tenho aqui os meus bancos de dados, eu tenho aqui o banco cobrança, e a tabela de títulos já cadastrada aqui, certo? Quando eu clico na tabela de títulos, eu posso fazer um select para verificar o que tem dentro dela. Então eu vou colocar o cursor aqui dentro de select, asterisco from título, e vou clicar no rainho aqui, que ele executa sempre a linha que está selecionada. Olha aí, ele puxou agora todas as informações cadastradas no nosso banco. E aí vejam que tem um buraco, 1, 2, 8, 9, 10. Eu vou estar limpando tudo agora e eu vou fazer, tá? Um cadastro bonitinho de novo. Vamos começar do código número 1 aqui. Muito bem, então um comando para a gente utilizar aqui e limpar toda a nossa tabela de uma vez, tá? A gente pode dar delete from, nome da tabela, ou simplesmente dar um truncate. E aí o nome da tabela, que no nosso caso é título, certo? Esse comando aqui então vai limpar toda a nossa tabela. Eu vou colocar o cursor aqui, vou executar ele. Deletou. Aí você fala, tá professor, tá aqui ainda. Por que ele não existe? Ele deletou, mas ele tá aqui ainda. Então não deletou. Na verdade a gente só deletou. O comando aqui, truncate, foi executado. Então a gente não selecionou a tabela título de novo. Eu só deletei. Então eu vou clicar em select asterisco from título e vou executar. E agora eu tenho uma tabela limpa e vazia. Beleza? Bora lá. Agora a gente vai começar aqui. Vou dar uma atualizada aqui na minha página. Tá aí, nenhum título foi encontrado. Lembram dessa validação aqui que nós já havíamos feito anteriormente? Nós tínhamos dados, a gente já tinha feito nenhum título encontrado lá no nosso código, mas a gente não tinha chegado nesse momento de limpar a tabela inteira, por exemplo. Então ele verifica, se não existe nenhum título, ele simplesmente escreve a mensagem dentro da tabela. Maravilha. Vamos agora cadastrar uma primeira informação aqui.
uma pendente e uma recebida para a gente organizar certinho nossas contas. Muito bem, tá aí, cadastrado, tá? Duas informações. Agora percebam que ele pegou o código 1 e o código 2, né? A nossa tabela tá limpa. E né, cadastrei uma parcela pendente e uma parcela recebida e coloquei os valores aqui bonitinho. Maravilha, galera. Então, tá tudo certo. Agora, deixa eu ver um detalhe aqui. Ó, uma coisa que eu tenho que arrumar é esse ponto aqui. Na verdade é vírgula aqui, né? Vou arrumar lá. Outro detalhe é o seguinte, ó, a minha tabela aqui, de acordo com o meu navegador, estou usando aqui o Firefox, ele está estourando, ó, a resolução, tá? Isso aqui é muito simples arrumar. É a questão de bootstrap, é a questão de, né, mexer no nosso CSS. É o CSS de quem? Da tabela, tá? Se eu quero diminuir o tamanho da tabela, que ela está muito grande, eu posso comprimir ela para o tamanho disso aqui, ó, de 2 centímetros se eu quiser. Ela vai ficar extremamente espremida até o final. É muito simples fazer isso, tá? Essas coisas essas validações de trazer título para cá, descer, margem, eu não faço aqui direto porque a gente já teve um monte de aula de ficar mexendo em CSS, tá? Então mexer em cor, em modelo, layout, isso aí eu espero que vocês tenham mexido e feito, porque é muito tranquilo fazer isso. Deixa eu só arrumar a questão da tabela aqui, ó. Porque nesse último campo da nossa tabela é hoje que a gente vai editar. Então eu vou colocar alguns ícones aqui. Eu tô vendo que ele está cortando aqui, ó. Tá cortando. Então vamos fazer isso agora. Aqui dentro do nosso Spring, eu vou abrir a minha página para mim verificar o que eu preciso mexer. Então tem a pasta CSS, tem a pasta Templates. Aqui na nossa pesquisa de títulos, a nossa tabela está aqui. Veremos Painel Body, descrição, está aqui, ó. Então a nossa tabela, né, está dentro do Painel Body e aqui a classe Table, Boarded, essa é a classe principal e a nossa tabela está aqui dentro com todos os campos, né? Inclusive o campo vazio aqui com 1 de espaço e aqui com 2 de espaço, 2 de espaço, 2 de espaço. Ou seja, a data de vencimento é 2 de espaço, a descrição aqui com 1, o código com 1, a descrição, data de vencimento, valor aqui, elas são 2, né? E o último aqui com 1. Então isso aqui é o espaço de acordo com o Bootstrap, a gente já viu isso aqui. Então, o que eu farei agora? Essa aqui é a nossa classe, tá? É a classe que eu estou colocando todos os meus dados, tá? A Painel Body. Eu vou então abrir aqui o meu CSS, aqui no style.css. Então eu vou criar aqui um novo campo para essa aqui é a instrução aqui do título Panel. Eu vou criar uma instrução para o Painel Body. Então eu vou colocar aqui um ponto final, Painel Body, abro chaves, fecho chaves, e aqui eu coloco então o que eu quero. Eu quero fazer o que? Eu quero trazer a margem da direita para cá, ou seja, eu quero criar ele está grudado aqui na minha página. Não sei se quem já arrumou isso. Quem já arrumou isso está de boa. Aqui eu tenho uma margem, mas aqui eu tenho tá grudado lá. Então eu tenho que criar uma margem direita, tá? É isso que eu tenho que fazer. Muito bem, vamos lá. Opa, volta pra cá. Muito bem, então eu tenho que criar uma margem direita. Eu vou criar aqui um padding right. Quantos pixels? Não sei, vamos colocar aqui 20 px ponto e vírgula. Vou salvar, tá? Ao salvar, ele já atualiza automaticamente, né? A gente já fez isso aí também. Ele já fez uma leve mudancinha aqui, ó. Minha barrinha de rolagem está menor. Então eu vou colocar uns 50. Eu salvo, dou um Ctrl S e volto aqui, ó. Eu tô com aquela extensão habilitada, né? O Live Reload, lembra disso aqui? A gente fez uma aula sobre isso aqui. Automatizar e ganhar tempo nas coisas. Olha aí. Agora eu tenho uma margem direita. Eu tenho uma margem esquerda um pouco maior da direita. Se eu quiser aumentar mais uma densidade de 1 pixel aqui, ó, 60 pixels. Ao salvar e voltar, eu dou um Ctrl S lá, ele volta aqui. Maravilha. Então agora já está aparecido aqui também. O título, se eu quiser trazer para a esquerda, para a direita, deixar ele aqui no canto, tranquilo também. É só mexer com a classe onde ele está, tá? É assim que a gente faz. Nós mexemos com a classe onde o componente está. Por exemplo, tá lá, ó. O pesquisa de títulos, novo título.
esse carinha aqui, ó. A classe principal dele é esse panel default. Então eu simplesmente posso colocar uma margem, por exemplo, para mexer nesse carinha aqui, né, no panel default, para ver se ele ajeita para a direita aqui, ó. Vamos ver. Panel default. Vou colocar uma margem direita também, ó. Vamos ver se muda alguma coisa. Ao salvar, volta lá. Ó, o título já veio para a direita, percebendo? Vou fazer ele vir aqui para o centro agora. Vou colocar aqui uns 360. Ó, tá vendo? Então eu vou brincando com esse componente aqui, ó. Estou mexendo com a margem direita dele. Então, ou seja, ele é um componente que fica ocupando todo esse espaço. Então, quando eu mexo na margem direita, o componente está grudado lá e vem descendo para cá. Ah, professor, está muito grudado aqui do título. Está muito grudado do topo. Quero criar uma margem superior. Beleza? Então, você manda. Vou deixar 20 pixels aqui. Lá 20 ele já fica mais ou menos aqui. Aí você fala, quero ajeitar o pesquisa de títulos. Beleza, tá? Eu não vou ficar mexendo nisso aqui não pra gente perder tempo. Combinados? Bom, deixa eu arrumar também a questão aqui do ponto, né? Aqui no Brasil a gente não usa ponto, é vírgula. Para separar a casa da centena da dezena, a gente tem que colocar uma vírgula aqui, né? Então vamos fazer isso aqui agora. Lá no Spring, acessem aqui na nossa raiz de diretório aqui, src main Java, nós criamos no controller, né? Isso mesmo. Aqui dentro do controller não, dentro do model. Abaixo de controller, dentro do model, eu vou abrir aqui o título.java. Beleza? Aqui a gente fez as validações na aula anterior. E aqui dentro do decimal, né, do valor, então eu vou estar fazendo a questão da formatação, tá? Eu vou descer esse cara aqui, ó. E vamos fazer aqui uma anotação chamado de number format. E eu vou passar aqui pattern igual, e aí entre aspas duplo, vamos colocar aqui a casa da centena 23.00, fecha aqui. Ele tá pedindo, né, esse errinho aqui, ele tá pedindo para fazer o import, logicamente. Então vou apertar aqui opa, peraí. Já fez? Deixa eu ver aqui. Number format. Olha só, já fez aqui a anotação. Essa nova aqui que não tinha. Então tá aqui, ó, number format, pattern. E aí eu coloquei aqui como precisa ser a questão da centena, dezena e casa do milhar aqui. Deixa eu salvar e vamos verificar lá se essa formatação já é aplicada. Opa, já fez aqui, ó. Percebam que então tá 139,90. Beleza, galera. Então agora eu vou fazer mais um cadastro aqui só para ver se a vírgula tá funcionando bem aqui na hora que a gente cadastra uma nova parcela aqui de alguma coisa, só para ver se o valor tá bonitinho já. Então eu vou cadastrar aqui fatura. Vamos colocar aqui do condomínio desse mês, no caso aqui, em junho. Vamos colocar a data de vencimento, ela vence lá para o dia 19/6/2020. O valor dela é 199,98. Eu estava cadastrando com um ponto até então, né? Por conta da gente não tinha feito a validação, mas agora, se der tudo certo, ele vai aceitar a nossa vírgula. Então, aqui dentro de... vou colocar recebido ou pendente, tanto faz. Vou salvar. Olha aí, título salvo com sucesso. Ele aceitou a formatação da vírgula. Ao clicar aqui na voltar da pesquisa, tá aí, tá feito, tá? Duas pendentes de uma recebida, então. Muito bem, galera. Eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do meu banco, eu tinha feito os 3 códigos, tá? Deixa eu só mencionar uma coisa com vocês. Muito cuidado com esse truncate. Esse aqui é muito traiçoeiro. Aí, cuidado. Vocês já tiveram aula de banco, vocês sabem mais do que eu. Vocês já tomaram bronca do professor de banco. Se não tomaram bronca dele, vão tomar de mim aqui, ó. Cuidado com esse comando, porque ele é muito traiçoeiro. Se você apertar, inclusive, agora olhando aqui, ó, eu falei errado. A hora que eu cliquei aqui, eu acho que eu cliquei no raio e eu falei que eu ia clicar na linha, mas olha só,
O raio que tem a linha é o que tem o cursor. Acho que eu falei uma coisa e apontei outra aqui, ó. Mas é isso, você passa, ó, executar, né, o código onde está o cursor. Meu cursor está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ou seja, o que ele faz? Ele dá só o truncate na tabela. Se eu fazer um select asterístico from, eu fiz 2 cadastros agora, né? No caso 3. Se eu clicar em aqui e executar isso aqui, ó, ele só traz pra gente a tabela aqui. Se eu fizer esse raio, ele faz tudo. Então ele seleciona, ele vai aparecer, ele vai dar um delete em tudo, né? E depois vai deletar um código 3 desse aqui da aula anterior, que a gente estava deletando alguns registros lá. Isso aqui é um registro, um delete específico, da linha específica. Isso aqui, o truncate, ele limpa a tabela inteira. Cuidado, senhores, cuidado, né? Isso aqui não é nem bom ficar aqui, ó. O que é bom? É bom recortar isso aqui, salvar em um bloco de notas, né, do seu sisteminha e coloca códigos do banco e deixa fora daqui. Porque, ó, em uma bobeirinha, se clicar aqui, vou clicar aqui, o mouse escapar, ferrou. Imagina se você tiver uma tabela aí com 1000 registros. A tabela dos 1000 registros será deletada. Aí tem que ter copy, backup, e aí é outra conversa. Fechou então? Ficou claro? Tira esse cara daqui para não, sem querer, clicar aqui, ó. Acho que é importante falar isso, né? O professor de banco já deve ter falado, mas eu tô aqui mostrando que é importantíssimo. Se clicar aqui, tudo isso aqui será limpado. Maravilha. Ó, o nosso banco ele é cadastrado com um ponto, mas lá pra gente é exibido com a formatação bonitinha, né? A gente cadastra com a vírgula, é exibido com a vírgula. E muito bem. Então aqui no banco, então, ó, se eu quero deletar o registro 3, só esse cara aqui, eu coloco o cursor aqui muito consciente, sei que o cursor está piscando aqui, e aí eu clico no raio que o código é o terceiro, ó. Bonitinho. Agora, deletou, certo? Agora eu coloco em select asterístico from título, clico também aqui, eu não vou dar um truncate como está aparecendo aqui, vou colocar no cursor. Olha lá, agora só tem o código 1 e o código 2. Só que, ó, ficar mexendo com o banco de dados, isso aqui é nó, a gente consegue brincar, mexer, só que o usuário, ele não, né, não precisa disso. O usuário ele tem que ter um ícone aqui para editar o que ele quer. Então ele pode editar aqui, vamos supor que ele errou, não era 139,90, era 139,99. Ele quer arrumar isso aqui. Ele quer arrumar a data que ele errou, ele quer arrumar a descrição que faltou alguma informação. Então a gente vai ter que criar um botão editar aqui para ele poder fazer isso com propriedade. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um ícone aqui para editar. E a gente já viu que lá nos componentes do Bootstrap tem a documentação que mostra Bootstrap. Lá na documentação do Bootstrap a gente viu que tem uma parte que mostra todo os ícones aqui, por exemplo. Ó. Aqui mesmo, ó, ícones. Bootstrap, ícone, aqui, ó. Isso aqui já está tudo disponível para nós utilizarmos. E a gente sabe, a gente que usa sistemas, a gente entende que qual ícone que representa bem, né, a questão da edição. A edição é um lápis, é alguma coisinha que você está escrevendo, editando. A gente tem que colocar ícones que fazem de acordo com a realidade da coisa, né? Compra, carrinho de compra, a gente pode utilizar todos esses porque isso já está disponível no Bootstrap. Como que a gente faz para usar? Vamos, dá para colocar esse aqui é o de cursor, mas ainda ele não é o de edição, né? O de edição precisa ser um lapisinho aqui. Ou se você quiser pesquisar até pelo próprio nome, vamos dar o edit aqui. Olha lá, cartão de crédito, tá aparecendo aqui. A edição ainda não aparece aqui. Deixa eu colocar pen. Olha lá, pencil. Esse carinha aqui é um ótimo para mostrar que a gente pode editar, né? A gente já viu um monte de sistema que utiliza. Agora, se você encontrar um outro ícone que acha bacana, ok, tá? Mas o lápis ele é a melhor situação. Outro detalhe é que você pode fazer o seu próprio ícone. Fique à vontade. Se quiser pegar na internet outro, aí daí você tem que importar para dentro do projeto. Igual a gente fez com a logomarca, lembra? É que o Bootstrap já tem. Então eu posso usar esse carinha aqui, ó, que é um quadradinho e um pencil square, né? Ou simplesmente o lápis. Vamos pegar o lápis mesmo aqui. Aqui o desenho dele em alta qualidade, menor qualidade. Galera, esse código que está aparecendo aqui, tá? É a classe prontinha de como utilizar o botão. Aí se você olha assim e fala, caraca, que código gigante. O detalhe é o seguinte, esse código aqui ele é totalmente customizável. Esse lápis aqui
ele é uma junção de partes. Então, por exemplo, essa parte de fora é um desenho, esses riscos do meio é outro desenho. E aí então o que você tem aqui, ó, é como se fosse códigos para desenhar. Aí você fala, caraca, então quer dizer que eu posso aumentar a grossura da linha e deixar ela mais fina? Aham, é só mexer nele. Então eu vou copiar todo esse código aqui, ó. Copiar, tá? Copiou todo o código. Então agora eu vou voltar lá para o Spring. Estou dentro do meu títulos.java, não preciso mais desse cara. Vou fechar. Vamos lá para a nossa pesquisa de títulos, tá? Pesquisa de títulos, onde a gente tem os campos, tá? Cada uma das informações, com código, etc e tal. Então abaixo então aqui da nossa classe, né? A nossa classe aqui, ó, depois do status, tá? Depois do nosso status aqui, a gente vai colocar nesse campo que está vazio o lápis. Então, abaixo aqui do TD Class Text Center, eu vou dar um Ctrl V. Ele vai jogar aquele código gigante. Eu vou dar um tab aqui. Vou dar um tab aqui. Vamos avançar isso aqui. Muito bem. Esse código gigante é o lápis, professor? Quer dizer, olha só que legal. Eu vou salvar aqui, então já é para funcionar. Olha aqui, já o lápis está aparecendo aqui. Agora, olhem só o lápis. Ó, ele é composto por duas linhazinhas dentro, né? Se eu recortar essa linha aqui, ó, vamos supor, o código é muito grande, eu vou tirar essa linha. Ctrl X e vou salvar. Olha o que acontece com o lápis. Viram? Ele ficou sem as linhas de dentro. Então aquele código ali desenha as linhas de dentro. Então esse ícone é totalmente customizável. O que isso é muito top. Antigamente não dava para fazer essas coisas. Não dava. Você tinha um ícone e acabou. Agora, se você tirar essa linha de cima, essa linha de cima com certeza é a linha de fora. Olha lá. Eu deixei só a linha de dentro e tirou a linha de fora. Viram? Então, bacana. Vou colocar de novo o código aqui. Vou salvar. E tá aí nosso lápis. Bonitinho para ser usado. Então, ele já está aparecendo, né, nas linhas da nossa tabela. Eu tenho duas. Se eu tivesse 10, ele ia aparecer nas 10. Então, eu estou utilizando a classe Bpencil. Esse é o nome da classe. E aqui a questão do tamanho, etc e tal. Então, a gente vai agora precisar fazer o quê? Agora colocar links, né? Porque quando eu tiver aqui e clicar no lápis, eu quero editar, no caso, o código em questão, certo? Então, para isso, eu vou clicar aqui, eu vou criar uma classe, tá? Para colocar links. Vocês já aprenderam a fazer isso em HTML, né? Quando você tem uma imagem e quer colocar um link, você precisa criar ali a class, né? E aí apontar qual é a URL mapeada. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso botão, ou seja, eu vou na linha de cima, então, criar aqui o símbolo de menor, vou chamar aqui o aclass, igual, e vou dizer qual é o nome desse cara aqui, vamos chamar ele de btn aqui, btn, tracinho link, btn, tracinho xs, fecha aspas duplo aqui, eu abro o aspas duplo antes do btn aqui, esqueci. Essa aqui é a nossa classe. E agora eu já vou estar mapeando qual é a URL que eu quero. Vou colocar um href igual, entre aspas duplo, então eu coloco barra títulos, barra número 2, porque eu quero editar então aquela segunda, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma coisa estática, lógico, depois eu vou ter que colocar uma coisa dinâmica. Vamos só ver se funciona. Então aqui eu abri a classe do link, ele já fecha, mas esse fecha eu tenho que colocar depois do objeto, não é verdade? Senão ele não funciona, ele só vai funcionar nesse espacinho. Então eu quero que o fecha termine exatamente aqui. Legal? Então aqui eu tenho um TD, fecha o TD, cadê o TD? Tem que fechar o TD, ó, porque esse nosso carinha aqui, ó, ele não tem um fecha. Eu tenho o TD, o abre o A, fecha o A, SVG, fecha SVG, falta então o TR, é da nossa tabela lá de cima. Então tá faltando aqui o fecha TD. Então depois do A aqui eu vou colocar o símbolo de menor, coloca a barra e ele sozinho já escreve para mim, ó, porque ele já entende que precisa fechar o componente que está aberto aqui. Ao salvar, voltando aqui para o nosso projeto, opa, podem ver que com o reload já funcionando, ó, ele já
né? Tá aparecendo azulzinho aqui, ó, porque ele é um link. Quando eu passo o mouse aqui, eu já posso clicar nesses caras. É lógico que podem ver aqui, ó. Observem nesse canto inferior esquerdo. Quando eu passo o mouse, aparece, ó, localhost 8080/títulos/2. Quando eu vou pro próximo, /títulos/2, né? Então, se deu tudo certo, quando eu clicar, ele não vai dar, né? Não vai fazer nada, porque essa URL aqui, galera, ela não está mapeada no nosso controller. Então eu tenho que mapear ela para poder editar exatamente o campo 2 em questão. E depois a gente vai mapear para cada linha o seu próprio código. Vamos fazer então para com o 2, vamos mapear essa URL. Se funcionar para o 2, a gente reaplica esse código para todos, ok? Então agora acessem lá o nosso... Vamos abrir o nosso controller, né? Então aqui em título, src, opa, é na linha de baixo aqui. Controller, título, controller, eu vou clicar 2 vezes aqui. Muito bem. Então aqui eu já tenho todas as URLs mapeadas, né? Quando eu salvo, quando eu cadastro um novo título, a gente vem incrementando isso nas nossas últimas aulas. E a última que nós fizemos aqui foi a questão do pesquisar, certo? Então eu vou criar minha novo mapeamento aqui, para ele então fazer aquela questão, quando eu editar, ele poder então fazer essa edição do nosso código. Galera, então o que nós precisamos criar, né? A gente precisa criar um método, tá? Em orientação a objeto, tudo é classe e tudo é objeto, não é assim? A gente já aprendeu isso. Então o que é o controller? Galera, o controller é uma classe. A classe título controller é uma classe. Então o que dá ação à classe? O que as coisas fazem acontecer dentro de uma classe? São os atributos ou métodos? São os métodos. Então a gente vai criar um método. Então às vezes eu não fico falando, né? Mas é isso. A gente vai criar aqui agora o quê? Um método, tá? Que vai ser também o request mapping, que vai então mapear pra gente o nosso, né, através do código, entregar pra gente e a gente poder então fazer a questão da edição, tá? É isso. A gente vai criar um método, porque classes são compostas de atributos e métodos. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos chamar aqui, ó, um arroba request mapping, exatamente como o de cima. Só que a gente não pode deixar esse mesmo nome, porque, né, a gente já tem aqui. O que nós temos, ó, é o parâmetros. Ó. Aqui em cima é request mapping /novo, ó, é a URL. Aqui a gente está passando um parâmetro para cá, né, para estar dizendo que tipo de request é esse. Aqui é só request. E agora eu não posso deixar esse nome. Eu tenho que passar também aqui. Em questão eu vou estar passando um parâmetro para a gente estar diferenciando essa notação, certo? Então eu vou utilizar, vou abrir parênteses aqui, vou abrir o aspas duplo. E eu vou passar aqui como se fosse a tag timelive, tá? O nosso código. Então o código em questão, que ele será mapeado, vai ser entregue para o nosso método agora. Então o nosso método será público, para que ele possa ser acessado de fora aqui, né, da classe. Então, que tipo de retorno que ele vai dar? Vai ser uma tela, então tem que ser model and view. Vamos chamar esse nosso método de edição, tá? Porque é exatamente o que ele faz. Ele edita. E agora, dentro do nosso parênteses, eu vou estar passando o parâmetro do método, tá? Do nosso método. Então, como eu vou receber aqui, que está vindo do request mapping, o código está vindo já. Então agora eu vou estar recebendo através do meu parâmetro. Então, para estar passando essa variável, eu trago o path variable, certo? Então, essa é a condição para se passar uma variável para dentro do nosso parâmetro. Muito bem, então, aqui na frente de path variable, eu vou estar passando a variável em questão que eu preciso, ou seja, eu quero retornar, quero receber a questão do código. Então, dentro aqui vou passar do parênteses, vou receber o código. Tá? E o Spring ele vai então entender que ele vai estar recebendo esse código que vai vir do nosso título. Então eu vou estar passando o objeto aqui em questão, título do tipo título. Beleza? Abro chaves, fecho chaves aqui. Muito bem. Como esse nosso método ele retorna um model and view, então eu já vou estar instanciando para fazer isso. Model and view.
nós já fizemos várias vezes, né? Model and View. Vou chamar isso aqui de MV. E vou dar um New Model and View. E vamos abrir e fechar parênteses aqui. Já eu vou passar aqui o nosso parâmetro. E eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar pegando a questão desse objeto e vou estar adicionando. Tá? Então eu tenho que dar aqui um mv.add object. Add object. E eu vou estar passando o nosso título para cá. Tá? E vou dar um return mv. Certo. Então agora nós faremos o seguinte, ponto e vírgula aqui. Eu abri aqui chaves. Tem que fechar chaves. Esse fecha-chaves aqui é lá da nossa classe. Essa aqui é o fecha-chaves do nosso método. Muito bem. Agora eu vou estar passando aqui para o nosso parâmetro do Model and View, ou seja, a URL em questão a ser mapeada, certo? E qual é a URL que nós temos que passar para a nossa Model and View, ou seja, qual é a tela que eu quero retornar? Eu quero retornar a tela de cadastro novo, mas aí com o título em questão, né? Com o código em questão que eu estou querendo editar. Como eu estou já repetindo aqui algumas vezes o cadastro de título, estou repetindo aqui e aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Debaixo da nossa classe, façam o seguinte, vamos criar aqui uma variável. Então, um private, uma variável do tipo privado, static final, ela será aí uma string, se chamará cadastro underline view. Ela vai estar recebendo isso aqui, ó. Eu vou estar dando um Ctrl X aqui. Muito bem, então é uma string chamada cadastro in view, do tipo privado. Eu vou estar já alocando para aqui uma URL mapeada, que é o nosso cadastro de títulos. Então aqui dentro do nosso string eu passo para dentro do nosso model and view aqui. Olha lá, já ficou azulzinho. Eu estou usando ele aqui também, ó. Certo? E estou usando ele agora, vou usar ele aqui dentro da nossa Model and View também. Ou seja, eu quero retornar para a mesma URL. Ó. Então, nesses três lugares aqui, então eu já fiz aqui um atributo, né, do tipo string, e vou estar chamando ele sempre necessário agora. Não preciso estar mapeando URL, barra títulos, barra novo, blá blá blá. Certo? Bom, eu quero que vocês voltem agora para o nosso pesquisa títulos.html para nós estar fazendo, a gente estar fazendo a referência certa em relação ao código, tá? Do jeito que estava aqui, a gente só tinha fixado, né, uma tela específica. Então agora eu vou estar passando a instrução real de como ela tem que ser. Então eu vou estar copiando aqui e vou estar jogando aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl V aqui, tá? Então, essa aqui é a real URL, né? A real referência em relação ao objeto, né? Título, e nós estamos passando o código. E esse código está vindo aqui, né? Do nosso objeto título.código. O arroba aqui em questão é para isso, para que ele possa estar implementando essa questão. Tá, o que se trata aqui então? Deixa eu dar uma explicada aqui nesse arroba. Vamos começar por aqui. O arroba, galera, é uma expressão do TimeLeaf. Quando eu passo um arroba em questão, está dizendo que eu quero montar um link, tá? É exatamente como se fosse http:// é isso. Então, coloco o arroba, eu quero montar um link. Aí esse link ele começa assim, /títulos, e aí temos aqui a chave, passando para cá o código. O código aqui é o que? É uma variável. Então a gente pode, né, fazer isso, pegar partes ali da nossa URL e trazer a questão da variável. Então eu passo o código e no parênteses eu preencho o que eu vou guardar dentro da variável. Então a variável código, o que ela vai ter dentro? Ela vai estar recebendo, olha só, ela vai estar recebendo título, nosso objeto, ponto código. Então o objeto título, ponto código, nosso atributo,
vai estar sendo passado para este código, e esse código que está entre parênteses é o que será preenchido dentro da nossa variável. Então você está montando uma URL dinâmica. Ou seja, a cada um dos campos ele vai estar recuperando e lançando o código em questão. Então eu vou ter código 1, 2, 3, 4 através dessa URL. Então eu começo uma URL, trago, né, começo escrevendo /títulos, que é, né, o nosso objeto, e aí eu digo o código, que é o nosso atributo. Então o que vai vir dentro do código? Aí eu digo, o código vai receber o objeto títulos ponto atributo código, né? O ponto é usado para referenciar os atributos aí da nossa classe, do nosso objeto, certo? Galera, ficou clara essa parte aqui? Muito bem. Muito bem, então agora vamos fazer um teste aqui para saber se deu tudo certo, se foi tudo bem. Vou salvar aqui. Voltar aqui para o nosso projeto. Então, vamos criar um novo título. Certo? Então, eu já tenho os links, tá aqui, os lapisinhos. Então eu quero editar, vamos ver a parcela número 2 aqui em questão, tá? Vamos supor que eu tenha errado alguma coisa aqui. Quando agora eu passo o mouse em cima, percebam, ó. Olha só o que acontece. Aqui embaixo, no rodapé, no canto esquerdo, ele já aparece títulos /código /códigos igual recebe, né? Ou seja, aquela questão que nós acabamos de fazer. Quando eu clico aqui, olha só, ele retornou um erro aqui. Vamos analisar, né? Não desespere, a gente tem que analisar o erro para entender o que está acontecendo. Então vejam que lá em cima, ó, então ele voltou um localhost 8080 @ títulos código. Olha só, ele está passando, galera, a URL certinha, né? A URL em questão está certinha aqui. Então vamos observar ali se está tudo bem com ela. Então aqui dentro do nosso pesquisa títulos, certo? Aqui é a linha que nós cadastramos, né? Fizemos aqui o href, fizemos o apontamento. Mas o que está acontecendo? Como eu acabei de mencionar, o arroba ele é uma tag do TimeLeaf, tá? Então eu tenho que transformar aqui, na verdade, o href em uma variável do TimeLeaf. Então o que está faltando aqui? Está faltando a gente fazer uma referência. Então antes do href, aqui eu vou colocar o cursor, eu vou colocar th href. Lembram-se disso aqui? Isso aqui é uma variável do TimeLeaf. A gente fez uma aula só sobre isso, entramos na documentação, demos uma olhada lá, fizemos algumas referências, olha só, estou usando várias THs aqui, não é verdade? Então, a nossa URL mapeada também não deveria ser diferente. Então já fiz a referência, eu acho que está tudo certo agora. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Está aqui o meu controle de títulos. Vamos cadastrar um novo, beleza, voltar, está tudo certo. Então está funcionando aqui. Vamos agora editar então a parcela de junho aqui, que está pendente. O valor R$ 139,90, vamos supor que está errado. Ao clicar no lápis, olha aí, parcela de junho, R$ 139,90. Agora, eu errei, tá? Não era R$ 139,90. Vamos colocar aqui que era R$ 159,90. Errei por conta de R$20 aqui. R$ 159,90. Agora eu vou salvar. Salvou com sucesso, maravilha. Quando eu volto na pesquisa, deu certo? Olha isso aqui. Ele criou um novo campo exatamente igual aqui com a descrição. A questão da data aqui, né, mudou, mas ó, o que a gente alterou foi 139,90 para 159. Então, na verdade, ele fez o quê? Ele editou e salvou um novo título. Ele entendeu, ele fez, ele já criou aqui. Então, quer dizer, se eu editar o 159 para arrumar a data, fala, vamos arrumar a data, ó. Não é dia 7/6, não. É, por exemplo, dia 8/6. Então, eu vou salvar. Salvo com sucesso, voltar. Olha aí, cadastrou um novo. Então, toda vez que eu edito, ele está criando um novo, né? Então, o que nós precisamos fazer para arrumar isso aí? Nós precisamos fazer com que ele entenda se o título
já é existente, ou seja, se ele já existe, então ele não vai estar criando um novo. Então, agora, se for um novo título de verdade, então ele vai precisar cadastrar. Então nós vamos precisar criar ali um campo oculto dentro do nosso código para que ele faça essa referência aqui, certo? Acessem lá então o nosso cadastro de títulos, esse carinha aqui, porque é ele que a gente está utilizando para editar e cadastrar e editar. Então esse é a mesma tela, O que difere um de outro? Então eu vou lá no início dele, onde eu começo a construir o meu carinha aqui, o meu cadastro de títulos. Vamos descendo um pouquinho aqui. Eu tenho o começo do meu cadastro de títulos, títulos feitos com sucesso, muito bem. Tá. Aqui depois do nosso novo cadastro, novo cadastro e voltar para a pesquisa, eu vou estar fazendo isso aqui. Vou estar a página de CBR aqui e vou estar criando este objeto aqui. Então ele vai verificar para mim se é um novo de verdade ou se ele já existe. Aí se for novo ele cadastra, se já existe ele não cria um novo, Ele salva por cima, que é isso que nós precisamos. Então eu vou dar um div aqui, class igual panel body. Não, o panel body já tem aqui. Então eu tenho que ser aqui dentro, tá? Então eu vou estar criando aqui dentro do nosso panel body que já existe um campo oculto. Então eu vou dar aqui um input do type, do tipo hidden, ou seja, um campo oculto. Vamos passar para ele aqui um th, Fury. Vou já fechar o bar aqui, para ele parar com o erro. Beleza. Então eu tenho que estar passando aqui para o nosso campo, tá? O nosso Fury. Vou colocar aqui asterisco, abro chaves. Vamos colocar aqui o código, porque é conforme esse cara. Se ele já está vindo, o código do nosso objeto do tipo título, aqui de cima, tá? Então ele já vai ter um código, e aí se ele tiver esse código, ele não cria um novo, ele não vai salvar, ele vai editar aquele que já existe. Então o que acontece, galera? O nosso método, tá? O nosso salvar, que nós acabamos de fazer aqui no controller, ele vai verificar, tá? Se esse campo ele está preenchido ou se ele está vazio. Quando eu faço esse campo do tipo oculto aqui para receber o código, então esse cara vem aqui do nosso objeto título, tá? Então quando ele é uma edição, ele vem preenchido. E quando ele é novo, esse campo aqui ele recebe null. E aí se ele recebe null, então ele vai salvar com sucesso através do método. E quando ele já vir em um código, então ele vai salvar por cima, ele vai editar. Então vamos fazer esse teste agora para verificar se deu tudo certo. Beleza? Vamos voltar para cá, vamos atualizar aqui. Novo título, voltar para a pesquisa. Muito bem. Então eu tenho aqui a parcela, vamos editar essa do cartão de crédito recebido aqui, tá 459,82, Vamos tirar esse 82, vamos colocar outro número aqui, 459, vamos editar aqui, parcela do cartão de crédito, muito bem, 459,82, vamos colocar 99 no lugar de 82. Vou salvar, salvo com sucesso. Ao voltar aí, olha só, final 99, certo? Então editou, está pendente agora. Vamos alterar, por exemplo, parcela de internet de junho. Em lugar de pendente, vamos colocar que ela está pago e vamos alterar o valor dela. Beleza? Eu vou colocar aqui a data de 8/6/2020. Vamos colocar aqui R$50 e ela está recebida. Salvar, voltar, olha aí, R$50, código 5, alterei a data, alterei o valor recebido. Então eu posso estar fazendo isso, ou seja, estava pendente quando eu faço o pagamento do boleto, fiz o pagamento da internet, com essa data de vencimento. Eu posso editar, tá aí, então agora eu só vou alterar para recebido.
voltar, olha aí, recebido, o outro também aqui, recebido, e o último aqui para recebido, olha aí que legal, fizemos todas as alterações, edições aqui, ele foi mantendo as datas, ele foi mantendo os valores, manteve também a descrição, então se eu preciso estar alterando, não paguei essa parcela de junho não, esqueci, ela está pendente ainda e o valor dela não é R$20, né, R$20,99. Ao salvar, está pendente. Olha aí, R$20,99 pendente então. Então agora nós estamos conseguindo recuperar o título, bonitinho, editar através dos ícones aqui. E muito bem, funcionando maravilhosamente bem. Beleza, pessoal? Deu certo aí? Então a gente consegue agora editar o título, né? E se for um novo, ele faz. Então eu estou aqui no título 5. Se eu criar um novo aqui, por exemplo, então vamos colocar aqui outra coisa, ó. Boleto de água, né? Data de vencimento, vou colocar dia 10/7/2020, o valor R$100, 100,58. Ele está recebido, ou estar pendente. Ao salvar, ao voltar, tá aí, ó. Ele criou um novo campo, certo? Criou, esse campo não existia, ele foi criado. E agora eu quero editar ele, vamos supor que não é 158. Eu vou editar ele, aí boleto da água, é 100,99 e ele está ainda pendente. Ao salvar, ao voltar, olha aí. Percebam, pessoal, que ó, já funcionou. Percebam o seguinte, toda vez que a gente volta para editar, ó, o campo padrão é pendente. Você fala, professor, não sei o que, tá, mas ó, o campo. Se você editar aqui um recebido, ó, vou pegar esse recebido aqui, parcela do cartão de crédito, recebido. Ao editar ele, ó o que aparece? Pendente. A gente não mexeu nesse cara aqui para ele ficar o último, por exemplo, cadastrado. Ele sempre ele edita o primeiro. Como é duas coisas, a gente não se preocupou. Então verifica a questão do status, o resto ele recupera. O status ele pega o primeiro ali, tá? Então se preocupe com isso aqui para estar salvando, tudo bem? Então, ó, já funcionou maravilhosamente bem. 1, 2, o campo 3 está deletado como a gente tinha feito no banco aquela hora. Beleza, galera? Então, o que eu quero para a atividade da semana? Quero que vocês implementem o botão de edição, tá? Como nós fizemos na aula de hoje. Façam ele funcionar bonitinho. Se terminou, se conseguiu, muito bem. Tire alguns prints, me enviem do sistema de vocês cadastrando e editando. E agora eu posso limpar, né, essa minha tabela inteira, começar do zero. Basta dar um truncate lá e agora fica cadastrando certinho, porque a nossa pesquisa de títulos já está, né, fazendo, já está editando, já estou alterando, então nosso teminha ele está ganhando corpo, né, desde então. Beleza? Valeu por hoje. Quem não conseguir, né, editar por N motivos aí que está sem sistema, sem computador, blá blá blá, tem que me fazer um relatório completo aí de todos os assuntos abordados na aula de hoje, então. Valeu, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Até a nossa próxima semana.